recém-concursado, como a professora Carla falou. E hoje aqui, nessa proposta da roda de geoquímica, na segunda roda de geoquímica, eu estou trazendo o projeto que eu coordeno, a ideia e os resultados preliminares desse que é o impacto da crise hídrica na dinâmica de mercúrio em reservatórios de hidrelétrica do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto ele foi financiado com o edital da FAPERJ de 2021, foi um edital inédito da FAPERJ, jovem pesquisador fluminense, em que tanto o edital outorgava uma bolsa para aquele que ficava, então, como pesquisador independente na instituição, quanto auxílio financeiro para, claro, custear tudo aquilo que o projeto precisava. Então, eu em 2022, era pós-doc na UENF, lá no norte do estado, como a professora Carla falou, na Foz do Rio Paraíba. Então, eu pleiteei, ganhei o projeto, e aí, quando vim para cá concursado na UENF, abri mão da bolsa, claro, mas a FAPERJ me deixou ficar com auxílio, então é um projeto que ainda está em andamento. Então, só pelo título, a gente se pergunta, né, tem muita coisa ali, tem impacto por contaminação de mercúrio, tem o que a hidrelétrica tem a ver com isso e o que a crise hídrica tem a ver com isso. Então, eu queria esmiuçar a ideia do projeto com vocês. A primeira pergunta é por que estudar mercúrio na bacia do Rio Paraíba do Sul? A gente tem aqui fontes naturais e fontes antrópicas de mercúrio. Então, o mercúrio é o único metal que tem uma fase volátil em temperatura ambiente e, por causa disso, é um contaminante que está presente na atmosfera. E aí a própria deposição da atmosfera, principalmente essa que é interceptada pelo dossel de plantas, que funciona como um verdadeiro trap para esse metal, acaba concentrando, levando ele para o solo. Isso para falar de fontes naturais, claro, o intemperismo junto a isso, como fonte para o solo. Para a bacia do Rio Paraíba do Sul, a gente também tem muita fonte antrópica de mercúrio. Lá no passado, na década de 80, principalmente no Baixo Paraíba do Sul, muito pesticida organomercurial era utilizado nas plantações de cana e, claro, deixaram esse legado de mercúrio no solo. No Alto Paraíba do Sul, a área mais industrializada que o rio corta, muitos rejeitos industriais, especialmente aqui próximo à região do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, despejaram mercúrio também no ecossistema. E lá atrás, na década de 80, muitos avistamentos e notícias de garimpo de ouro no Rio Paraíba do Sul, que utiliza mercúrio para ser amalgamado, também contribuíram para a contaminação do rio. Essa figurinha aqui, em específico, ela é de 2023. Ela foi tirada pelo meu aluno de doutorado, quando estava estudando na sua tese, né, fazendo a pesquisa da sua tese, em que ainda em 2023, 2 anos atrás, a gente continuava tendo avistamento, vendo notícia da Polícia Federal apreendendo balsa, vendo notícia de jornal local falando que estavam fazendo garimpo aqui e ali. Então, embora muito mais intenso lá atrás, o garimpo de ouro, até hoje a gente consegue ver esse tipo de coisa acontecendo aqui no Rio Paraíba do Sul. Então, isso aqui dá conta do porquê que se estuda, que eu pretendi estudar contaminação de mercúrio na bacia do Rio Paraíba do Sul. A segunda pergunta que fica é por que as hidrelétricas? Então, no meu doutorado, eu trabalhei na Amazônia, estudando justamente o impacto das grandes hidrelétricas da Amazônia na dinâmica de mercúrio nesses ecossistemas. Publiquei esse artigo de revisão para todas as hidrelétricas que eu consegui na literatura da América do Sul e, basicamente, se eu for resumir bastante, os impactos ocorrem porque quando você alaga uma área previamente terrestre, aquilo que antes era solo, numa condição alagada, vai liberar daquele solo tanto mercúrio acumulado, matéria orgânica para a coluna d'água, e aí a decomposição dessa matéria orgânica acaba transformando o mercúrio na sua espécie mais tóxica a partir do processo de metilação que ocorre em grande quantidade em anoxia, situação justamente gerada pela decomposição da matéria orgânica, que é o metilmercúrio. Então as hidrelétricas acabam sendo, dos várias frentes de impacto, um ambiente, um ecossistema que gera muito metilmercúrio, que tem umas taxas de biomagnificação muito altas na cadeia trófica. Então, motivo 1, né, o alagamento de uma área previamente terrestre. Motivo 2 é que as hidrelétricas, elas transformam um curso que era lótico de rio num curso lêntico.
aquelas partículas arrastadas com o rio, que são o principal suporte geoquímico de transporte de mercúrio no ecossistema aquático, ao invés de seguirem seu fluxo, uma vez que a barragem da hidrelétrica está estabelecida, aquelas partículas tendem a se sedimentar, contribuindo ainda mais para a contaminação de mercúrio do sedimento pelo aumento das taxas de sedimentação. Isso foi o que eu estudei, basicamente são os principais pontos do artigo de revisão que eu fiz com as hidrelétricas amazônicas. Mas eu estou estudando aqui no Sudeste, né, no estado do Rio. E como é que é o panorama aqui das hidrelétricas do estado do Rio? Quando eu escrevi esse projeto, nós tínhamos 42 hidrelétricas construídas na bacia do Rio Paraíba do Sul e 3 em construção. Fui no site da ANEEL para atualizar para a apresentação de hoje e já subimos para 47 hidrelétricas. O último relatório do governo mostra que a gente vai ter, na próxima década, um aumento da demanda de 4% de eletricidade para o país como um todo. Então é claro que, lá atrás eu já vi isso, aqui eu volto e confirmo, que temos muita hidrelétrica e a perspectiva é construir cada vez mais. Então são construções artificiais que alteram a dinâmica do mercúrio e a gente tende a ter mais dessas construções ao longo do tempo. Então isso aqui dá conta do porquê da interferência das hidrelétricas na dinâmica de mercúrio. Falta falar da crise hídrica. O Rio Paraíba do Sul, ele vem sendo assolado por essas obras de hidrelétricas e transposições que vem alterando a vazão dele, no caso, diminuindo a vazão dele ao longo dos anos. A crise hídrica em específico, se a gente olha esse gráfico aqui, ele está medindo o volume de armazenamento dos reservatórios da bacia do Rio Paraíba do Sul de 1993 a 2015, está em porcentagem, né? Então 100% de armazenamento, 0% lá embaixo. Quando a gente olha esse gráfico, dá para ver que isso daqui tem uma tendência ao longo do tempo. De 96 a 2003, a gente teve uma crise hídrica que diminuiu bastante a capacidade de armazenamento dos reservatórios de hidrelétrica do Rio Paraíba do Sul, que chegou em 12%. De 2010 a 2014, uma segunda crise, uma bem mais grave, em que foi a pior crise da última década do Rio Paraíba do Sul, que levou o volume de armazenamento quase a armazenamento morto. Quando eu olhei esse gráfico, eu consegui ver aqui uma função trigonométrica. Isso aqui é uma senoide, né? Então eu extraí esses dados, modelei e verifiquei que essas crises hídricas tinham ciclos de mais ou menos 7 anos. Quando eu estava escrevendo esse projeto, era 2021 e calhava com aquele previsto por esse modelo, né, de que seria a próxima crise hídrica. E o noticiário não parava de falar sobre isso. Justamente foi nesse contexto que eu acrescentei isso no projeto. Então, olhando para isso daqui, eu pensei, como é que eu posso estudar o impacto de uma crise hídrica sem ter que esperar 7 anos para que ela ocorra e para que ela não ocorra? E aí eu olhei para os reservatórios das hidrelétricas que nós temos aqui no Rio Paraíba do Sul. São 47, né, atualmente construídos. Esses dois que vocês estão vendo aqui, eu tirei a foto, bonito, né? São os dois maiores. O reservatório de Funil fica na cidade de Resende, o reservatório de Lages fica na cidade de Iperaí. E esses dois reservatórios têm características tão contrastantes que, na prática, em qualquer situação do tempo, eles funcionam como bons modelos para eu entender como que uma possível crise hídrica, a partir da comparação dos dois, mexeria na dinâmica do mercúrio. Que características contrastantes? Esse daqui tem 140 anos de construção, esse daqui tem 50 e poucos anos de construção. O volume útil desses reservatórios ao longo dos anos, se a gente for olhar para esse gráfico aqui, o de Funil tem variações, claro, mas ao longo do tempo, numa média de 46% cheio ao longo do tempo, enquanto que o de Lages fica lá em 87%. O volume útil, então, de Lages é 2 vezes maior do que o de Funil. E o tempo de residência da água de Lages é 10 vezes maior do que o Funil. Então, usando os dois como modelo, e estudando a dinâmica de mercúrio na área interna desses reservatórios e comparando um com o outro, eu poderia, através deles, deduzir o que aconteceria
durante e antes de uma crise hídrica com a dinâmica de mercúrio aqui na nossa bacia. Então foi isso que eu idealizei inicialmente. Esse daqui foi o primeiro design desse projeto, foi o que eu mandei para a FAPESP, foi o que foi aprovado. Aí está aqui, né? Resende, o reservatório de funil, a morfologia dele. O reservatório de Lajes está aqui em Piraí, a morfologia dele. E aí, quando foi porque demora, né? Se aprova o projeto até a outorga vir, eu fui pensando, eu falei, eu acho que eu posso mais com esse projeto. Porque esses eram os dois maiores, com a ideia da crise hídrica, estava bem contextualizado e tal, mas tem mais hidrelétrica aqui, e hidrelétrica contrastante com essas duas. Essas duas são hidrelétricas clássicas, em que você tem um reservatório criado que gera energia. Não é o único tipo de hidrelétrica que eu tenho no Rio Paraíba do Sul. Eu tenho também aquelas chamadas fio d'água, em que o rio simplesmente passa pelas turbinas sem que a água seja acumulada. Então, embora esse aqui seja o design aprovado, passando o tempo, o design final que eu utilizei para o projeto foi esse daqui. As duas hidrelétricas, claro, permaneceram, 7 pontos de coleta dentro de cada uma, seguindo o curso natural que o rio tinha antes delas serem enchidas, né? E eu acrescentei mais 6 hidrelétricas aqui ao longo do transecto, levando a minha coleta de antes de funil até a foz do Rio Paraíba do Sul. E aí eu sim, tendo uma amostragem de 39 pontos, né, se a gente contar tanto os dentro quanto os fora das hidrelétricas, 39 pontos do início ao final do estado, eu ia ter uma boa noção de como que essas hidrelétricas alteram e a própria dinâmica do rio, qual ela é, com relação ao mercúrio. Então aqui, de funil de Resende até a Foz, eu estava cobrindo mais ou menos um transecto de 500 quilômetros do Paraíba do Sul, exatamente 460 quilômetros. Com esse design, várias abordagens desse projeto são possíveis. Então, como eu estava falando, né? Entender a dinâmica no rio como um todo, mas também a dinâmica interna do mercúrio nos reservatórios de hidrelétricas, especialmente funil e Lajes, né, que tem esses pontos de coleta. Entender, através desses dois modelos, as diferenças do mercúrio com as implicações da crise hídrica. Tem um ponto interessante aqui. O reservatório de Lajes, ele recebe a água do Rio Paraíba do Sul, por isso que ele está nesse projeto, mas é a partir de uma transposição de águas da bacia do Rio Paraíba do Sul para a bacia do Rio Guandu, que é o outro rio, através do Rio Piraí, que alimenta esse reservatório de Lajes. Então, além disso, eu tenho uma representatividade nesse projeto de uma outra bacia hidrográfica que eu posso comparar com a bacia do Rio Paraíba do Sul, que é a grande representada aqui. As outras 6 hidrelétricas que eu adicionei, lembra? Eu fiz a coleta de pontos nela imediatamente antes e imediatamente depois. Tanto que eu tenho, de tal forma que eu vou ter, e tenho, qual é o impacto imediato delas nas concentrações ajusantes do mercúrio. Os estudos da Amazônia apontam que essas hidrelétricas, elas não só alteram a dinâmica interna delas com relação ao mercúrio, mas acabam exportando ele a jusante, causando desequilíbrio ecológico em todo o curso do rio adiante. Então, essa estratégia de amostragem de sempre a montante e a jusante vem para avaliar isso. E, claro, também, pensando em liminologia pura e simples, os efeitos históricos de diminuição de vazão do rio no transporte de particulado através deles, né? Para responder isso tudo, coletei 3 compartimentos ambientais: água, sedimento e macrófitas aquáticas, quando estavam presentes em cada um desses 39 pontos de coleta. A água foi separada na fração total, tal qual ela foi coletada, né, mas também filtrada para eu avaliar o particionamento de mercúrio entre as frações particulada e dissolvida. O sedimento que foi coletado foi sedimento superficial, e as macrófitas, quando estavam presentes e quando tinham essas estruturas presentes nelas, foram separadas em raiz, caule e folha. Nisso tudo aqui foram feitas as determinações de mercúrio total, metilmercúrio, na água o material particulado de suspensão, os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, porque são traçadores de fonte
da matéria orgânica, que tem alta afinidade com o mercúrio, então, através dela, eu consigo dizer sobre as fontes do mercúrio, granulometria do sedimento e, claro, a físico-química do ecossistema aquático. Então, aqui, ó, a gente estava na hidrelétrica de Funil. A hidrelétrica de Funil, como ela recebe água direta do Rio Paraíba do Sul, especialmente aquela que chega do estado de São Paulo, a taxa de nutrientes dela é absurda, a ponto de que a gente passou de barco, né, quando a gente estava lá, em várias situações de blooms algais. Então, a presença fitoplânctônica lá é uma coisa bem marcante aqui, a gente olhando a principal barragem, né, da hidrelétrica, e aqui com o sedimento superficial sendo coletado. Lá em Lages, a situação é bem diferente. Lages, a água tem uma condutividade tão baixa, abaixo de 10 microsiemens, que a água do reservatório de Lages é também utilizada pela Ambev para fabricar cerveja. Então, muito diferente da situação de Funil, que é extremamente contaminada por resíduos de esgoto, né? E lá a gente fez a mesma coisa. Sedimento e água, em todos os pontos a gente conseguiu. Macrófitas, quando era possível, a gente coletava. E aí várias amostras de sedimento já apresentavam oxidação, algumas em camadas. Os dados, as amostras bem interessantes. Então isso tudo aqui foi o que já foi feito até agora, né? Eu vou mostrar para vocês também alguns resultados preliminares desse projeto. Todos os gráficos que eu trouxe aqui hoje seguem o mesmo layout. Então aqui, ó, no eixo X, eu tenho a distância em relação à foz do Rio Paraíba do Sul. Então aqui eu estou na cidade de Resende, né? E aqui é onde ele deságua no Oceano Atlântico. Então meu eixo X está igualzinho para todos os gráficos. O que vocês estão vendo em verdinho são os dados da coleta da estação seca. E esse begezinho amarelinho é o da estação cheia. Estão vendo as barras em cinza? Cada barra está representando uma hidrelétrica aqui, sendo a de Funil. No caso aqui eu trouxe, né, os resultados preliminares, apenas as hidrelétricas que estão no curso principal do Rio Paraíba do Sul, por isso que a gente só está vendo 5 ao invés das 8, né, para avaliar a dinâmica realmente ao longo da calha principal do rio. E aí o que a gente vê? Na cheia, aqui eu tenho os dados do material particulado de suspensão, que dão um indicativo da capacidade de transporte do próprio rio, né? Então, na cheia, a quantidade média, tem as variações, né? A quantidade média do material particulado de suspensão, ela foi mais ou menos 5 vezes maior do que a seca. Esperado, maior vazão, maior capacidade de arraste. E aí, na cheia, a gente tem aqui, ó, a hidrelétrica de Funil barrando bastante o transporte do material particulado de suspensão. É a única hidrelétrica grandona dessas 5 que estão aqui apresentadas, né? Todas as outras são fio d'água. E aí depois a gente vê que o transporte segue basicamente constante até a foz. Aqui, na seca, capacidade de transporte bem menor, a gente vê um declínio do transporte do rio até a última barragem e depois sobe em direção à foz. A concentração de mercúrio, basicamente na cheia, segue a mesma ideia do material particulado de suspensão. E na seca, muito interessantemente, você tem o comportamento inverso. Enquanto que aqui o material particulado sobe, aqui a concentração de mercúrio desce. Isso é um indicativo de que, provavelmente, como aqui a gente está na área da foz, e a foz, né, o encontro com água salgada elevada salinidade, provavelmente o mercúrio que estava sendo transportado pelo particulado está sendo dissolvido dele e a concentração total está diminuindo. Se a gente for fazer a conta, daqui para cá, da seca para cheia, mais ou menos 5 vezes, né? Daqui para cá, a concentração de mercúrio na água é 4 vezes. Então, é quase a mesma proporção de aumento de material particulado para o aumento do mercúrio total na água. Mercúrio total esse que está bem abaixo dos limites definidos pelo CONAMA para a água classe 3, que seria o caso aqui do Rio Paraíba do Sul, né? Na cheia, 240 vezes menor do que os limites do CONAMA e na seca, 870 vezes menor do que o limite do CONAMA, que é uma boa informação. Mas o que chama atenção é essa proporcionalidade, né? Muito parecida da concentração de mercúrio total para a concentração do material particulado de suspensão carregado pelo rio. Quando a gente regride o dado de um com o outro,
a gente percebe exatamente isso. Aqui eu tenho uma regressão do mercúrio total na água com a concentração de material particulado de suspensão na própria água, na cheia e na seca. Interessantemente, na cheia, a relação é forte. Consigo explicar 43% da variação de mercúrio total a partir da concentração do material particulado de suspensão. Na seca, a explicação é menor que 1% e nem é significante do ponto de vista estatístico. Isso mostra para a gente, deixa muito claro que o gráfico anterior sugeriu de que o transporte de mercúrio ele é comandado pelo material de particulado de suspensão durante o período chuvoso, mas que na seca a gente tem fontes muito distintas. E aí, falando em fonte, aqui mesmo nesse slide, né, olhando para o gráfico da direita, eu tenho os isótopos de carbono 13 aqui e a razão CN da matéria orgânica coletada na água desses ecossistemas. É perceptível que a razão CN ela sobe muito na cheia, chegando próxima daquelas identificadas para os solos e vegetação e solos sob efeito de vegetação C3, né, que são os solos adjacentes à bacia do Rio Paraíba do Sul, enquanto que na seca ela fica muito mais parecida com o fitoplâncton, o que confirma esse tipo de observação que a gente fez. Interessantemente, esse gráfico, os pontinhos em preto são da cheia, né? Os pontinhos, os xizinhos, né, são da seca. O efeito da cheia só é detectado no Rio Paraíba do Sul. No reservatório de Funil eu não consigo ver isso. E isso se explica para aquilo que eu estava comentando antes, porque por mais que haja uma maior entrada de água no reservatório de Funil na cheia, o boom algal, o ecossistema, ele tem um funcionamento interno tão intenso que isso mascara a assinatura isotópica da matéria orgânica que a gente coletou lá. Isso para falar do material particulado em suspensão e do mercúrio total na água. Olhando esse gráfico, a gente fala das outras frações do mercúrio na água. O mercúrio dissolvido está aqui, o mercúrio particulado está aqui e o mercúrio detectado no sedimento está aqui. Vamos falar do dissolvido? O dissolvido, embora a concentração do mercúrio tenha sido 40% maior do que na cheia do que na seca, esperado por conta do maior arraste, proporcionalmente essa concentração teve maior representatividade na seca do que na cheia. Então aqui, se eu for olhar, 2,3 e 1,7. Então, maior na cheia do que na seca o dissolvido. Mas isso representa 30% do mercúrio total na coluna d'água, enquanto que na seca, embora o valor seja menor, isso representa 70% do mercúrio total na água. O que indica, né, quando a gente faz fracionamento do mercúrio na coluna d'água, é para saber sobre a disponibilidade desse elemento para a biota. Quando eu vejo que 70% do mercúrio está na fração dissolvida na coluna d'água, isso pode indicar uma situação de risco para a biota. E aí eu tive a ideia de correlacionar justamente esse mercúrio dissolvido com as concentrações de mercúrio encontrado nas macrófitas aquáticas que a gente coletou nesses pontos para saber se a relação era real ou não, né? Esse gráfico mostra a relação que eu estava comentando. O mercúrio na macrófita está aqui, o mercúrio dissolvido está aqui. 43% do mercúrio na macrófita pode ser explicado pelo mercúrio dissolvido na coluna da água, confirmando que na seca, embora a concentração total do dissolvido seja menor, ele representa uma fração muito grande da coluna da água e se associa com a biota de forma muito forte. Isso para falar do mercúrio dissolvido. Para falar do mercúrio do particulado, a gente observa aqui em cima e embaixo, né? Nem o mercúrio no dissolvido, nem o particulado, eles têm uma tendência muito clara com relação às barragens. O dissolvido, porque é uma fração muito dinâmica da coluna d'água, o particulado também a gente não viu nenhuma relação. E aí o interessante aqui no particulado, além das suas concentrações médias ao longo do tempo, é a associação que ele tem com o material particulado em si na coluna d'água. Fazer aqui duas associações com vocês para fazer meu ponto. O mercúrio detectado no MPS, obviamente, está correlacionado com o próprio MPS. A concentração de MPS ela é utilizada para calcular a concentração
de mercúrio no próprio MPS. Então essa relação aqui inversa, ela é esperada e matematicamente óbvia. Entretanto, quando eu correlaciono o mercúrio no MPS com o mercúrio total na água, a associação que eu encontro é completamente inversa entre os períodos de seca e cheia. Na seca, eu vejo uma relação positiva do mercúrio no MPS com o mercúrio total na água, enquanto que na seca eu vejo uma correlação negativa. Isso pode estar sugerindo aqui para mim, voltando ao dado anterior do dissolvido, né, como na seca a maior parte do mercúrio está na fração dissolvida, isso pode sugerir para mim que na seca os sítios de adsorção do mercúrio ao particulado, majoritariamente orgânico nesse caso, pelo fitoplâncton, é muito mais intensa do que na cheia, onde esses sítios de adsorção do mercúrio ao particulado parecem estar saturados. E aí a correlação é completamente inversa uma da outra. Ambas aqui com alta explicação acima de 90%. Isso para falar do mercúrio no particulado. Quero falar agora do mercúrio no sedimento. O sedimento é um compartimento que tende a não mudar muito ao longo do tempo, né? Mas como eu estava coletando o superficial, eu consegui perceber algumas coisinhas. Aqui na cheia, a concentração foi basicamente 2 vezes maior do que na seca. E a concentração de mercúrio detectada aqui no sedimento, ela se associou fortemente com os parâmetros importantes do sedimento. Como eu disse, né, no início da minha apresentação, a matéria orgânica é um dos principais suportes geoquímicos do mercúrio no ambiente aquático. Então, também não é uma grande novidade, não é nenhuma surpresa que a concentração de mercúrio do sedimento, tanto na seca quanto na cheia, tem uma forte associação com o carbono no sedimento. O dado interessante está do lado direito. Quando eu correlaciono o mercúrio do sedimento com o mercúrio no MPS, eu novamente encontro uma correlação inversa. Na cheia, quanto mais mercúrio no particulado, mais mercúrio eu encontrava no sedimento, sugerindo então que a sedimentação do particulado contribuía para o mercúrio no sedimento. Na seca, a correlação foi inversa, sugerindo aqui que a fonte de mercúrio para a coluna d'água na seca é o próprio sedimento e não o particulado. Então, a dinâmica sazonal, nessa análise preliminar que eu fiz dos dados, ficou muito marcado. Esse é só parte dos dados que eu trouxe aqui para a gente, né? E antes de terminar, queria dizer que não para aqui. Esse projeto foi quando eu ainda era pós-doc, né? Ainda está em andamento. E aí, ano passado, quando eu entrei aqui para a UF como concursado, eu pude pedir a bolsa de jovens cientistas do nosso estado para dar continuidade a essa pesquisa que se começou com o mercúrio. Mercúrio foi o elemento que eu fiz meu mestrado e doutorado, então eu tenho muita afinidade, né? Já tenho um histórico de estudo com ele. E para a Bolsa de Jovens Cientistas do nosso estado, eu quis estudar outros elementos tóxicos que também têm histórico aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul. E mandei o projeto, foi aprovado, também já está financiado, para estudar num layout design muito similar a esse que eu fiz para o mercúrio, a dinâmica temporal e espacial de arsênio, cádmio, chumbo e zinco, falando novamente dos impactos das hidrelétricas, barragens e transposições. A gente tem que lembrar que ciência não é feita sozinha, né? Então aqui, fotinha em lajes, em funil. Esse aqui são meus alunos de doutorado que eu co-oriento. Comecei a orientar eles quando eu estava na UENF, né? Continuo co-orientando. O técnico de laboratório. E esse projeto, obviamente, não poderia ter sido e está sendo realizado sem o apoio financeiro da FAPERJ e do Laboratório de Ciências Ambientais, lá da UENF, onde todas as análises químicas foram feitas e algumas ainda estão terminando. Muito obrigado.